Bom dia, gente. Essa é uma questão em que a opção, a letra A, ela pergunta se obedece à lei de Ohm. Lembrando o que é a lei de Ohm. A lei de Ohm é o resistor ohmico, é aquele resistor que não muda a sua resistência dependendo da tensão ou do ampere. Sua resistência é constante. E para identificar o resistor constante, ao analisar um gráfico, basta pensar o seguinte: este é um gráfico de uma função linear que passa pela origem, de uma função do primeiro grau que passa pela origem, possui inclinação constante. A inclinação desse gráfico é a resistência desse resistor. Se a inclinação é constante, quer dizer que esse resistor não muda o seu valor de acordo com a tensão ou a corrente. Assim sendo, esse gráfico obedece sim à lei de Ohm. Ele é um resistor ohmico. Em termos de curiosidade, se você quiser calcular o valor dessa resistência, basta selecionar um ponto no gráfico. Observe este ponto que eu selecionei. A tensão é de 1,2 e a intensidade de corrente é de 0,4. Se nós calcularmos, a resistência é a tensão, 1,2 volts, dividido por 0,4 ampere. Essa resistência, então, é de 1,2 dividido por 0,4, ela vai ser de 3 ohms. Para garantir que essa resistência não muda, você pode pegar outro ponto para compará-la. Olha, 1,8 dividido por 0,6 vai dar os mesmos 3 ohms. Então, esse resistor obedece sim à lei de Ohm. Na letra B, a letra B mostra duas associações de resistores, uma em paralelo, com 3 resistores R em paralelo, e um em série, com 3 resistores R em série. Lembrando que esses 3 resistores em paralelo produzem uma resistência equivalente de R sobre 3, e esses 3 resistores em série possuem uma resistência equivalente de 3R. Quando as resistências são iguais, no resistor em paralelo, basta dividir a resistência de cada um pela quantidade de resistências existente. E no resistor em série, basta somar todas as resistências para encontrar a resistência equivalente. Ele diz que esse estudante usou esses resistores, essas associações, para aquecer a água e pergunta qual dessas associações irá aquecer a água mais rápida. Bom, a questão é de tempo. Lembrando que potência é inversamente proporcional ao tempo neste caso. Quer dizer o seguinte: aquele que dissipar maior potência demorará menos tempo para aquecer a água. Então, para a gente saber qual associação aquecerá a água mais rápido, nós temos que pensar qual é aquele que dissipa a maior potência. Como a diferença de potencial, a tensão entre os terminais x e y é a mesma, podemos usar a expressão que a potência é igual a V² sobre R. Porque neste caso, a potência é inversamente proporcional à resistência. Quanto menor a resistência equivalente do circuito, maior será a potência dissipada por esse circuito. Repare que na associação 1, a resistência equivalente é R sobre 3, e na associação 2, a resistência equivalente é 3R. Assim, a resistência equivalente da associação 1 é menor, o que fará com que essa associação dissipe uma maior potência. Ao dissipar uma maior potência, o tempo para o aquecimento da água vai ser então menor. Assim sendo, é a associação 1, a associação de circuitos, que gastará menos tempo para aquecer determinada massa de água.